Obrigado, Pastor Gabriel. Glória a Deus, ele opera milagres, amém? E eu sempre quero que você venha esperando, venha preparado, venha pronto para receber. Amém? E às vezes as pessoas, sabe, são tão religiosas e a nossa inclinação natural é sermos religiosos. Quando Adão pecou contra Deus, ele, na verdade, cobriu a si mesmo com folhas de figueira. E ninguém ensinou para ele ser religioso. Ele sabia, instintivamente, mas a religião não é um relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Então a religião é parte da sua carne. A carne tende a ser religiosa. Satanás é religioso. Amém? Ele vai tentar dar para você uma ideia sobre Deus que não é verdadeira. Como se Deus exigisse de você, Deus está prestes a te punir, Deus só olha para os seus pecados, Deus não se agrada de você e você sempre vê um Deus irado. E às vezes esta imagem, sabe, também pode ser fabricada por um pai que nós tivemos que sempre estava irado, sempre estava, sabe, apontando para os erros, nunca satisfeito, ou uma mãe que agia assim. O controle matriarcal é muito forte, especialmente no nosso país. Amém? Como dizem, até na América, se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Sabe? Então, temos que ter essa ideia de estar prontos para receber. E alguns dizem, você é muito egoísta, você acha que é ir para a igreja e receber e servir ao Senhor. Que tal, sabe, dar para Deus toda a glória? Que tal, sabe? Na verdade, a única coisa boa que o homem pode fazer diante de Deus, e eu falei fazer, é receber. Porque o que você tem e como pensar de si mesmo, alguma coisa além de estar falido espiritualmente. E mesmo depois de nascer de novo e ser salvo, precisamos receber. Amém? Mesmo depois que não somos mais pecadores, mas uma nova criatura, ainda recebemos do Senhor. E havia, sabe, uma família muito querida por Jesus. Jesus ressuscitou o irmão delas dos mortos, Lázaro, daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus entrou naquela casa, o primeiro pensamento de Marta foi religioso. Amém? Falei religioso no sentido de que tenho que agradar a Deus, tenho que, sabe? Isso parece ser bom, parece ser legal, mas isso vem depois, meu amigo. Ele não deseja as suas mãos. Ele deseja seu coração. Ele não quer a sua energia, o seu esforço. Ele quer a sua devoção. Mesmo assim, ainda erramos. Como em Provérbios diz, meu filho, me dá teu coração. Amém? E o Senhor sabe que é o coração. O coração é aquilo que, quando você vem para a igreja, deve ser ocupado com Cristo. E quando isso está bem, vai afetar suas mãos, vai afetar o seu caminhar. Amém? Vai afetar o seu serviço. E você não vai somente servi-lo, sabe, de uma forma natural, mas o seu serviço vai ter excelência. Vai ser no poder do Espírito Santo. Amém? Jesus foi para a casa delas e a coisa natural a fazer, especialmente para nós asiáticos, alguém vai à sua casa, a coisa natural a fazer é ir para a cozinha e encontra algo bom, especialmente se a pessoa chega ali, de repente. Amém? E a primeira coisa, quando encontramos com alguém, o que falamos aqui? Sabe, na Ásia especialmente? Chapa, sabe? Suramakan. Você já comeu? Certo? Não falamos, você passou o tempo com Jesus? Antes de chegar aqui, é mais importante passar tempo com ele do que comigo, certo? Comer primeiro. Certo? Certo? E aquela irmã mais velha, a irmã mais velha, Marta, foi primeiramente preparar comida na cozinha, e isso é bom. Você quer servir, então vá. Mas você sabe o que aconteceu. Ela serviu e a outra, irmã Maria, estava fazendo o quê? Estava aos pés de Jesus. E pare para pensar. Jesus falou mais tarde para ela, uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. E na verdade no grego é muito, sabe, enfático essa uma coisa.
Só uma coisa é necessária. É necessária só uma coisa. E que coisa é essa? Ela estava aos pés de Jesus, só recebendo. A Bíblia diz que ela ouvia suas palavras e só recebia. Viu que aquele que colocou as estrelas no seu lugar, os céus declaram as suas obras, e nós fomos feitos por ele. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, o salmista diz que ele fez com cuidado tudo, de forma maravilhosa e tremenda. E a minha alma o sabe muito bem. Amém. Ele é aquele que colocou todo o diamante, todo o ouro, toda a safira no meio das rochas, para o homem cavar e encontrar. Ele é aquele que fez todas as coisas. Amém. Ele é tão pleno. Ele é tão pleno e, acima de tudo, ele é tão cheio do seu amor. Podemos dizer do seu amor por nós. O seu amor não é só suficiente, mas é extravagante. Por isso ele fez o homem, para o homem ser alvo do seu amor. Ele não fez o homem, escute, para o homem amá-lo. E sabemos que a lei ordena que o homem o ame, mas na verdade até nisso, o melhor deles errou. Davi errou. Amém. Não podemos amar se não soubermos que ele nos amou primeiro. É assim, e Deus sabia disso. Ele deu a lei, não para justificar o homem, mas mostrar para o homem seus pecados, que ele não consegue fazer aquilo que Deus pede para fazer. Então Deus criou o homem para receber todo o seu amor, para receber tudo o que ele fez pelo homem, para o homem desfrutar. Olha, os seus filhos, sabe quando você constrói uma casa, vamos dizer, você só imagina isso. Em Singapura é muito difícil construir uma casa. Use a sua imaginação, eu falo disso e... você não sabe que hoje em dia... Ok, irmã, me perdoa. Irmão, desculpa. Ok? Só imagine comigo, ok? Você constrói a casa, e você já tem uma casa. Você constrói a casa para o seu filho ou o filho de uma outra pessoa? É para o seu filho. Você tem uma economia no banco que é para você e para os filhos. Amém? Se você ficar velho, até para os seus netos também. Você prepara todas essas coisas para depois depositar na vida dos seus filhos. E para aqueles que são maridos amáveis e pais responsáveis, você planeja as férias e pensa em quem? Nos seus amados. Amém? Muitas vezes você até mesmo está sentado em algum lugar e você também quer que eles estejam ali, assentados também no mesmo lugar. E quando você pede aquele franguinho, e você gosta muito daquele pedaço de frango daquele restaurante, mas o melhor pedaço vai para o seu filho ou para sua filha que você ama, para um dos filhos, para a esposa. Você dá o melhor para eles. E todos os homens digam... Estou falando com maridos que amam, pais que amam. E sabe quando você sai de férias com eles? Alguns homens me falaram isso, que eles, eles servem e, de certa forma, é férias para os seus filhos e para a esposa, mas para eles ficam sempre olhando para ver se tudo está indo muito bem. E eu sei que muitas vezes é a esposa que faz isso. As mulheres digam... Este amém foi mais alto do que os dos homens. Ok, amém? É assim, e fazemos isso pelos nossos filhos, para que eles se alegrem. E eles dizem muito obrigado de acordo com tudo que você faz para o bem deles? Não. Você tem que ensiná-los a falar obrigado. Amém? Tem que ensiná-los a falar obrigado, não é coisa natural da carne. Amém? O que é natural, ok, para a carne, não é dizer obrigado, mas reclamar. Isso é natural. Então, aprendemos sobre a carne para nos conhecermos. E quero dar para você as boas novas. A sua carne foi crucificada na cruz. E devemos viver assim. Amém? E viver com um novo homem. Recentemente, falamos sobre ressurreição. O nosso Senhor Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás no seu corpo para viver para sempre. E ele nunca vai morrer de novo. E está no lugar para onde todos nós iremos, porque aqui na Terra tudo é temporário. Tudo que você vê, se você pode ver, pode tocar, pode sentir, certo? É temporal. Tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. Tudo
está se decompondo, tudo está se acabando. Não é permanente, mas aquilo que não se vê é real. Amém? É real. Seu verdadeiro ser vai viver para sempre. Amém? Por isso tem que ter um lugar que vai ser a sua casa. Amém? Quando você sair do seu corpo, seu coração parar de bater, você, com o seu espírito, vai viver para sempre. É onde vai ser a sua casa. Ok? O que é isso? Exercício, Pastor Prince? Não. Isso é visual. Para quem escuta no áudio não vai entender isso. Amém? Tem que ter uma casa para você eterna. Você sabe que as pessoas não só desaparecem. E por que isso? Porque Deus soprou sobre o homem é um ser espiritual que vive para sempre. Amém? E toda vez que formos ao Senhor, o maior prazer que Ele tem, como com seus filhos, é ver você se alegrar. E você não fala obrigado, mas a sua alegria deve estar sintonizada com aquilo que Ele fez. Com aquilo que Ele deu, com aquilo que Ele providenciou. O filho não sabe o preço que o pai pagou, mas você se alegra em vê-los alegres pelo que você fez. Por isso dói quando não dizem obrigado. Por isso dói quando rejeitam a comida que você demorou tempo para prepará-la, vendo todas as receitas e passou um tempo produzindo aquele prato fino e eles rejeitam. Isso dói. Dói quando o marido fala, como está a comida? Por que você não fala outra coisa? Amém? Abra sua boca, meu irmão. Diga obrigado, amém? E escute, alguns estudos mostram, e não são estudos cristãos, mas são estudos seculares, e eu vi isso, sabe, da Universidade de Harvard, que diz que aqueles que são otimistas, aqueles que agradecem. Isso foi um estudo. Literalmente, eles seguiram pessoas por alguns anos e viram que aqueles que são otimistas, aqueles que são agradecidos, olhando para as coisas boas, em vez de encontrar defeito, olhando para as coisas ruins, eles vivem mais. Vivem melhor, comparado com os pessimistas. E este estudo, um dia eu vou mostrar isso, este estudo, na verdade, foi feito durante muitos anos, e eles cobriram isso, não importando com a raça, eles fizeram com várias pessoas de muitas raças e reuniram essas pessoas e as seguiram por muitos anos. Um estudo da Harvard. E descobriram que, apesar de fazerem exercícios e também a propensidade que muitas raças têm, sabe, para um certo tipo de problemas genéticos, porque as raças diferentes têm diferentes tipos, disseram, se não contar com isso, o que faz a diferença é o otimismo. Amém? E a gratidão. Um coração grato. E somos assim. Pergunte a si mesmo, por que queremos encontrar defeito? Amém? No momento que eu subi aqui, você viu algo? Algo errado com o meu cabelo, algo assim? Ou com o meu rosto, ou... sabe? E por que isso? Porque nós somos desse jeito quando vamos para um lugar que nós reservamos para férias e a primeira coisa que procuramos é alguma coisa no hotel que não estamos felizes. Com tudo que é bom, e você está lá, você devia se alegrar. E se você se alegrar, o seu corpo vai se alegrar. Vai responder com saúde e descanso. Porque a doença é falta de descanso. Você ouve isso e vai para casa muito feliz e abençoado, e você vai subir. Mas tenha cuidado, não culpe a pessoa que você quer criticar, não culpe aquele objeto que você criticou, não culpe, sabe, a nação que você está criticando, ou o governo que você critica, não culpe a todo mundo menos a si mesmo, mas se pergunte por que você tem essa tendência. Os filhos de Israel viram a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Deus providenciou a comida sobrenatural do céu, o pão dos campeões. O salmista nos fala. E olha, reclamaram. Durante toda a jornada reclamaram. E olha, a consequência foi um desastre. Eles morreram no deserto. A Bíblia diz que eles caíram no deserto. O que Deus está falando desta lição? O pecado principal. Eles não estavam cometendo adultério. Uma vez eles fizeram isso com aquela mulher que era de Moabe. Foi só um momento, sabe, durante Balaão e Balaque, certo? Mas olha, além disso, o que eles fizeram? A idolatria foi uma vez no deserto, certo? O bezerro de ouro, mas o que eles fizeram? Aquele pecado constante foi reclamar, reclamar e reclamar. Amém? E olha, se puder, só diga obrigado, de vez em quando.
E você não diz obrigado para aqueles que você acha que estão trabalhando. Isso é um problema. Aquela pessoa que te serve no restaurante, certo? E limpa a sua mesa, você tem que dizer obrigado. E falar com aquela pessoa como se fosse um ser humano. Amém? Dá algo para ele. Uma gorjeta. Diga, é para um café. Amém? Com um sorriso no rosto. Amém? Não agradecemos, sabe? Alguém no estacionamento, sabe aquela pessoa que te ajuda a estacionar o carro? Você agradece essa pessoa? Ei, muito obrigado. Dê algo para ele também. Temos que receber e dizer obrigado. Jesus falou que Maria fez certo e Marta veio reclamando, certo? E disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixou sozinha? Sozinha. Eu sempre falo algo e de repente vem uma música. E eu não sei se é algo inspirado nesses hinos que cantamos ou no final deste mundo. Sabe? É algo que, sabe, tudo na minha cabeça tem uma canção. E ela disse, não te importas que a minha irmã me deixou sozinha. Eu culpo o Senhor, não te importas? E a minha irmã também. Eu fiquei sozinha. É a chave para a depressão. Pense em si mesmo o dia todo. Amém? Culpe todo mundo e vai ficar deprimido. Amém? E sabe quem fica infeliz? Só você. E eu me lembrei de outra música. Holy... Ok, esquece isso. Bem, Jesus falou para ela, Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada, ansiosa com muitas coisas. Você está ansioso com muitas coisas? Falamos, é o nosso direito? Estar ansioso com muitas coisas. E Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Amo isso. Jesus falou, ela escolheu essa parte, eu amo, e ninguém vai tirar isso dela. Nem Satanás e nem a irmã, que era mais velha do que ela. E disse, ela escolheu a melhor parte. Tem que escolher isso. Deus não vai forçar isso. Todo dia você pode se assentar e receber do seu ministério. Olha, eu cresci na igreja, sabe, e eles nos ensinavam a ter um tempo quieto. Então eu fazia isso, e eles perguntavam como foi o seu tempo. Certo, e eu respondia, foi muito quieto. Certo, eu não sabia o que falar para Deus, eu fui para a igreja quando era adolescente. Na minha adolescência e tudo mais, eu podia falar. Na classe eu gaguejava, mas eu falava com os meus amigos, mas no momento de quietude era muito quieto. Eu não. Falava com Deus, não sabia o que falar e... Eles falavam para que Deus fale com você, mas, olha, Ele não falou comigo. Era muito quieto. E eu não sabia deste detalhe, eu fazia aquilo naquela época, mas eu não recebia. Eu não ia ali para receber do Senhor. Eu não ia para o Senhor para receber o seu amor. Amém? Na verdade, o Senhor quer te dar amor, sabe? Eu já falei isso muitas e muitas vezes, e sabe, por causa daquilo que eu já falei, que eu tenho uma filha mais velha, e ela nasceu exatamente durante o tempo da chuva seródia, em Israel, novembro. E eu tenho o meu segundo filho, certo? Minha filha nasceu no tempo das primeiras chuvas, em novembro, e o meu filho nasceu em março, no tempo das últimas chuvas. Aquele é o mês das últimas chuvas, as duas chuvas de Israel. E eu sempre falo para eles, primeira chuva, últimas chuvas. Isso, primeira e últimas chuvas. A chuva temporã em Seródia. Amém? E eles então simbolizam algo, mas eu creio que a minha vida é por causa da sua. Quando eu era para ter um filho, era por sua causa. Amém? Não era por causa dos meus esforços. Amém? Mas baseado em você. Eu tenho uma filha mais velha para... Que você que tem uma filha mais velha não diga, você não sabe. Durante o tempo da adolescência, pastor Príncipe, você não sabe, você só tem um garoto que é novo. Não sabe o que é ter uma adolescente, uma jovem que está trabalhando com responsabilidade para agradar aos pais e estamos passando por isso. Eu sei.
Amém. Com filhos na universidade, sim, eu sei. Eu sei. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Amém? E alguém pode falar, pastor, o senhor já se esqueceu de como era, agora a Jéssica já tem mais de 20 anos e você se esqueceu como é ter uma criança pequena. Eu sei. Então eu creio que tudo na minha vida é por sua causa. Aham. Então se você trouxer mais casais novos que acabaram de se casar, eles vão querer um bebê agora. Amém? Então, isso está na Bíblia. Olha, a vida do ministro não é a vida para si mesmo. A vida do ministro, Deus faz de certa forma para que seja um testemunho para os demais e também uma bênção para os demais. Nascemos para servir. Isso é o que a palavra ministro quer dizer. Jesus mesmo, quando ele veio aqui, disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Amém? Então, ministramos para os nossos filhos, ministramos para as nossas esposas, servindo. Podemos fazer muitas coisas por eles. Eu sei, podemos fazer muitas coisas com sacrifícios e ações. Ok? Mas uma das melhores formas de mostrar o amor, certo, é na verdade com palavras. Os seus filhos precisam delas. E aprendemos agora mesmo que, sabe, precisamos fazer algumas coisas e temos essa tendência sabendo que somos pessoas que murmuram e, olha bem, porque Marta estava cuidadosa, preocupada e ansiosa com muitas coisas, muitas coisas porque ela não fez aquela coisa. Não se assentou aos pés de Jesus e não ficou ocupada com ele. Amém? Ela não ficou dizendo, eu estou aqui para receber o teu amor, ou então estou esperando o meu momento com o Senhor. Amém? Porque eu quero receber do seu amor. E eu não posso esperar para passar tempo. E às vezes eu estou com alguém, não é que não valorizo as pessoas, eu as amo, mas eu, às vezes, quero sair dali e passar tempo com o Senhor. E tem momentos que eu me sinto assim, eu só quero receber o amor incondicional. Os meus amigos, sabe, eu os amo, mas eu não posso de forma alguma dizer que eles me amam de forma incondicional ou não. Amém? Vocês me amam porque eu prego para vocês. É condicional, condicional. Se eu não pregar, vocês não vão me amar. Não, pastor, alguns ainda vão te amar, amém? Que a sua tribo cresça. Aleluia! Quem está aqui no primeiro banco? Ok, então... A melhor coisa quando observar essa tendência em você, certo? O novo homem é rápido para perceber. Uma coisa linda. Eu já falei sobre isso, mas para aqueles que ainda não ouviram, isso não está na Bíblia, mas na verdade é de algo que foi escrito há muito tempo, que é chamado de ensinamento apócrifo. Alguns escritos sobre Jesus, porque João mesmo disse que Jesus fez muitas coisas. Muitas coisas que, se tudo o que Jesus fez fosse escrito, todos os milagres fossem escritos, ele disse que achava que até todos os livros do mundo inteiro não podiam contê-los. O que ele fez? Uau! Falando dos discursos das reuniões e falando até mesmo de uma ação, quantos livros foram escritos? Amém? E continuam escrevendo livros dos seus 3 anos e meio de ministério. Certo? E o que foi escrito foi para o nosso benefício. Então, sabe, este ensinamento confirma com o meu espírito, fala de uma multidão que se reuniu, com muitos dizendo coisas terríveis, falando sobre o que eles estavam vendo. Eles estavam olhando e vendo coisas terríveis, alguns até prendendo o nariz e alguns olhando e estavam até mesmo com uma certa, sabe, apreensão de olhar para aquilo que era muito terrível. Eles aparentavam desgosto e, de repente, eles viram uma pessoa lá atrás e viram que era Jesus e começaram a abrir o caminho. Certo? Abriram o caminho, olharam para ele, com silêncio. E Jesus olhou para o poço que eles estavam vendo e tinha um cachorro morto. Era terrível, o cachorro estava estraçalhado, morto. E tinha mosca sobre ele. Alguns até cuspiam nele. E quando viram Jesus, ficaram quietos. Olharam para ele para ver o que diria. Jesus olhou, então disse: pérolas. Sabe pérolas? Não são nunca mais brancas do que esses dentes. O cachorro estava lá, com seus dentes bem expostos. Sabe, ele disse que as pérolas não são mais brancas do que esses dentes. Ele viu algo bom para falar. E eu testifico com isso. Como uma história que se parece com o Senhor. Amém?
E temos essa tendência, amém, enquanto o céu tem a tendência de olhar para o bem. Olha, a razão por que Jesus veio e morreu por nós na cruz, pelos pecados, foi para que o pecado não fosse mais o assunto entre você e Deus. Isso já acabou. E quando Deus lida com você, Ele quer que você saiba que Ele não olha para os seus pecados. Você vai a Ele e diz, não, essa semana eu briguei com a minha esposa, sabe? E eu preciso de Deus porque eu preciso do seu favor. O meu chefe falou que ele está mandando muita gente embora, sabe? Eu preciso de Deus, de sabedoria, de ajuda. Senhor, mas olha o que eu falei com a minha esposa. E o que você fica pensando? Não no seu amor, não está pensando na sua bondade, não pensando naquilo que Jesus fez na cruz, não pensando no que o pastor Lawrence falou durante a Santa Ceia. Ele falou para nós que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, amém, ferido pelas nossas iniquidades. Todo domingo, certo, ele nos fala, por suas feridas fomos sarados, amém, mas nos esquecemos de tudo isso. Sabe por quê, se você pensar? Quando Jesus falou no cenáculo, Deus é glorificado nele e ele em Deus. Quando ele falou isso? Quando Jesus, ele deu o pão, o cálice, molhando e o dando para Judas, o maior ato de amor. Na tradição judaica, quando você molha o pedaço de pão naquele, sabe, molho e você dá para uma pessoa, aquela pessoa é a pessoa que você mais ama. É a pessoa que você, na verdade, está honrando mais. Não só honrando, mas aqui você ama mais. Ok? Ele não estava honrando a ação de Judas. Judas estava no processo de trair Jesus por 30 moedas de prata. Tudo profetizado na Bíblia, aquela traição, até as 30 moedas de prata. Certo? Jesus deu o pão e disse para ele: o que tem de se fazer? Faz-o depressa. E a Bíblia diz que ele saiu do cenáculo. E ainda fala desse jeito, que era a noite. Era a noite. Então, espiritualmente, era a noite para Judas. Ele estava em trevas. Certo? E Jesus sabia o que ele estava fazendo, os apóstolos não sabiam, os discípulos não, os discípulos pensaram, porque a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro e por isso ele pegou o dinheiro. Jesus falou: o que tem de se fazer, faz-o rapidamente. E Jesus, tão controlado, ele disse assim: você vai me trair? Vá em frente. E olha, ele sabia. Eu amo como o capítulo começa, diz que Jesus, sabendo que ele tinha vindo do Pai e que estava indo para o Pai, tirou as suas vestes e lavou os pés dos discípulos, incluindo os pés de Judas. Ele ainda estava lá. E você se lembra, quando ele fez isso, ele chegou em Pedro, e Pedro disse assim: Senhor, não lavarás o meu pé? O Senhor não pode fazer isso? E o Senhor disse para ele: se eu não lavar os teus pés... Olha, tudo isso está na Bíblia, você olha para mim como, sabe? E eu tenho que te mostrar isso para você saber que isso está na Bíblia, ok? Então, e eu já falei isso, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E olha isso, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ok, vamos lá? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Não é interessante que o seu nome era Judas Iscariotes? O seu nome, na verdade, é Judá. Veio para nós como Judas, porque, sabe, veio do grego, ok? Judas, falamos Judas, mas é Judá. Judas Iscariotes. Ish, de homem. Cariotes é como Kiriate, Kiriate Jearim, da palavra Kiriate, que quer dizer cidade. Judá, homem da cidade. É como se toda a nação tivesse rejeitado o Messias. Então Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Naqueles dias, sabia, era assim, trabalho mais humilhante de um servo era lavar os pés dos visitantes. E eles estavam no cenáculo para celebrar uma festa, que era a festa da Páscoa, e Jesus seria preso logo depois disso. Então seria a Páscoa, e aqui fala que Jesus, antes da Páscoa, certo? Jesus se levantou da ceia e cingiu-se, mas olha o que diz antes disso. Sabendo
que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Viu isso? Amo isso. Levantou-se da ceia. Olha, ele sabia disso, ele estava seguro nisso. O Pai tinha dado tudo para ele, ele era a pessoa mais forte naquele cenáculo. Amo isso. Sabe, tem que ser o mais forte para se rebaixar tanto. E você diz assim, olha, eu me humilho. Irmão, você já não tem nada. Já está no chão. Você já é humilde, mas tem que ser o Altíssimo para ser capaz de se humilhar e se rebaixar desta forma. E para nós a verdade é que não importa as nossas conquistas, aos olhos de Deus, todos os homens estão no chão. Mas não sabem. Quando Adão pecou, todos caíram. Não podemos descer mais. Deus nos quer humilde, sim. Humilde é perceber que tudo que temos devemos a Deus, porque veio dele. Então agradecemos muito a ele. Posso ouvir um amém, igreja? Amo isso, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. E ele era o mais forte ali, sabendo que ele era o mais rico ali, sabendo que ele recebeu tudo das mãos do Pai. Levantou-se da ceia, se abaixou e lavou os pés dos discípulos. É assim que o Senhor te ama. Com todo o poder que ele tem, ele usa isso para te servir, para te limpar da sua impureza e do pecado. Ele usa o seu poder. Eu amo isso porque você tem que entender uma coisa. Você diz, pastor, ele estava instituindo aquela ordenança do lavar dos pés. Eu não tenho nada a falar contra este ato. Ok, por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando da verdade espiritual daquilo que Jesus fez, porque escute isso. Eu não acho que Jesus fez tudo isso para ensinar uma instituição física de lavar os pés. E por quê? Olha, neste contexto, será que faziam isso? Na igreja primitiva, sim. Mas eu acho que faziam isso sabendo o que era figurado. Ok? Eu vou falar por que é figurado. Os discípulos souberam quando Jesus pegou aquela bacia e lavou os pés deles? Se Jesus fizer isso ou eu fizer isso, você vai saber? Vai saber que eu te toquei? É lógico. Vai saber que eu te toquei? Dá para saber, mas quando Jesus falou para Pedro, vamos ler, quando ele disse, Senhor, tu lavas os pés a mim, o que Jesus disse? Respondeu Jesus e disse-lhe o quê? O que eu faço, não sabes tu agora. Ele não entendeu que Jesus estava lavando seus pés? Então, obviamente, não está falando do físico. Ele estava fazendo algo que tinha um significado espiritual, uma verdade profunda e muito importante ali. Ele falou para eles, o que eu faço agora era físico, mas o que faço agora não sabes. Mas tu saberás depois. Ou seja, tudo era simbólico. O fato de o Pai ter dado tudo, levantou-se da ceia, e a ceia é uma figura da cruz. Ele morreu na cruz. Quando diz que o Pai é glorificado nele e ele no Pai. Porque a glória de Deus é mostrada na sua plenitude onde? Lá na cruz. Por quê? Porque na cruz tudo foi manifestado de forma plena, ao extremo, da forma maior. O pecado do homem. Nunca houve um pecado maior do que pegar a perfeição que veio ao homem, curando o enfermo, limpando leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos e os olhos dos cegos. Certo? Mas rejeitaram esse bem, não só isso, o mataram de uma morte vergonhosa. Amém? Uma morte cruel, uma morte de tortura, lá na cruz. Então o pecado do homem se manifestou na sua plenitude contra uma perfeita bondade. Lá na cruz, você vê o poder de Satanás manifesto na plenitude. Ele foi capaz de enganar uma multidão de homens para pecarem e seguirem a sua vontade. Ele ainda está ativo no mundo hoje. Para pecarem contra aquele que veio dar a sua vida por eles. E na cruz você vê Deus glorificado. Por quê? Porque todos os seus atributos de santidade e justiça, e uma justiça inflexível. Porque se Deus deixar a sua justiça, o mundo entra em colapso. Vemos tudo isso plenamente demonstrado lá na cruz.
A justiça plena de Deus foi executada, sua justiça perfeita foi satisfeita na cruz. Então a justiça de Deus ficou satisfeita. E agora vemos algo maravilhoso. Vemos aquele maravilhoso homem. Vimos a história de Belém. Vimos a história de Nazaré. Vimos as histórias do Mar da Galileia, onde este jovem bebê que veio para a terra para se tornar homem, cresceu. E agora vemos este homem perfeito. O homem na sua maior bondade, na sua perfeita bondade. Não se esqueça, ele veio como homem. Ele estava lá como homem. Nunca vimos o homem com a sua perfeita bondade e amor, como vimos na cruz. E ele amou o seu pai e obedeceu o seu pai até o ponto de custar a sua vida. Lá na cruz. E lá na cruz, o amor de Deus, infinito, incondicional e eterno amor por você e eu, foi demonstrado. E vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi lá na cruz. Ah, 1000 línguas não bastariam. Tudo foi manifestado lá na cruz. Tem uma oferta em Levítico, o holocausto, quando levavam o cordeiro e o matavam e aspergiam o sangue em volta do altar. Aspergiam o sangue em torno do altar. Certo? O que era isso? Altar quer dizer exigência de Deus para o homem. Você entrega no altar o que ele exige do homem. No Antigo Testamento, o sangue em redor do altar quer dizer o sangue de Jesus na cruz satisfez totalmente todo o requisito da santidade de Deus e da sua justiça por você e por sua família. E Deus foi glorificado. E é por isso que hoje Deus pode aceitar o pecador. Não é questão de, eu não quero então ver o seu pecado, sabe? Eu não quero sentir esse cheiro. Eu vou aceitar você, mas eu nem vou pensar nisso, sabe? Então fica longe. Não é assim. Não é com pena, sabe? A Bíblia usa termos jurídicos. Deus é justo. Justo em te tornar justo. E ele é justo ao quê? Ao que Jesus fez na cruz. E por isso Deus ressuscitou a Jesus. Amém? Como um testemunho de que você foi declarado justo. Porque aquele homem perfeito carregou um pecado que não era seu. Para que a justiça que eu e você carregamos hoje não seja a nossa. A troca divina aconteceu lá na cruz. Aleluia, igreja! Amém? Olha, eu vou continuar pregando a cruz, o evangelho, até a volta de Jesus. Ok? Você tem que vir aqui e continuar ouvindo. É o seu pão, é a sua vida, a sua saúde, a sua vida longa. Amém? E Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: o que eu faço tu não sabes agora? Foi um lavar espiritual, não foi? Isso foi espiritual, porque mais tarde, ali naquele cenáculo, certo? Ali no cenáculo ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Em João 15, olha o que ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que então ele deu para eles? Foi a lei? Foi uma exigência? Foi algo que você sabe para corrigi-los, para repreendê-los? Não, tudo isso tem o seu lugar. E qual é a palavra que limpa os discípulos? Ele tinha falado, os versos 1 e 2, falando: eu sou a videira, vós sois. Não vocês serão, ou tentem ser. Eu sou a videira, vós sois os ramos. E igreja? Tem muitas árvores, mas se olhar para a videira não tem ramos. De certa forma, a videira não tem, vara. Ela tem ramos. Mas os ramos são um tronco. É uma videira. Já viu uma? Tem que ter uma madeira, e a madeira parece uma cruz, não é? Para que a videira, aquela videira cresce assim, subindo na madeira. Porque não tem o tronco. Não tem tronco. Os galhos é que fazem a videira. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois a vara. E isso fala de um. Quando ele fala,
Sabe esta frase? Eu sou a videira verdadeira. Vós sois. É uma declaração. As varas, vocês fazem parte de mim. Quando ele ressuscitou, não ressuscitou sozinho. Quando ele veio só. Amém? E nasceu como bebê. Quando ele deixou a terra, escute isso, estávamos nele. E isso é a igreja. A igreja não é um prédio. São os chamados. Amém? Participantes da natureza divina. Com pecados perdoados, Deus não atribui pecados a eles. E o propósito, como eu falei agora, é para Deus olhar para você sem o pecado em você. E bendito o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Isso te faz querer pecar? Não. Porque se você sabe que não tem pecado atribuído quando você peca, e você sabe que aquilo não é atribuído, isso não te faz querer pecar, mas faz te amar a pessoa que te amou tanto e que olha para você como se você não tivesse pecado. Pedro negou conhecer a Jesus 3 vezes com palavrões e xingamentos. Jesus foi pego pelos fariseus, ele se permitiu ser pego. E Pedro negou, eu não conheço este homem, com palavrões e xingamentos. Mas olha a primeira palavra que Jesus deu para o anjo, para aquelas mulheres. Fala para elas isso. Diga para os meus discípulos e Pedro. Diga a eles, e ao Pedrão também. Diga a eles e a Pedro. A Pedro. Não falou Bartolomeu. E Judas, pastor Prince, ele já tinha se enforcado. Ele se matou. Se tivesse esperado apenas algumas horas, a morte de Jesus seria a sua morte. E ele seria perdoado. Ele não esperou o Pai perdoá-lo porque ele não sabia o que estava fazendo. Se ele tivesse esperado, uma das formas de justiça própria é se matar. Sabe, amigo, você não pode fazer isso. Não é assim. Você foi comprado por um alto preço. Não foi o sangue de um anjo como o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel ou algum deles, não. Mas foi o sangue do Filho de Deus. Quando vemos isso e vemos Jesus lavando os seus pés, foi um ato espiritual. E que ato é esse? Ele foi a Pedro e Pedro disse, tu não me lavarás, certo? Jesus falou, o que eu faço você não sabe? Então não era algo físico, mas espiritual? Vamos ler? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Alguns dizem, pastor, isso fala de salvação. Não tens parte comigo. Não, a salvação é o seguinte, não tens parte em mim. Não está no grego en, é N. En. En é o grego para em português. Mas aqui é meta no grego para comigo. Ou seja, não podes andar comigo. Você é salvo, nascido de novo. Mas para ter sucesso comigo, para ter comunhão comigo, tem que lavar os pés. Não é a lavagem pelo sangue mais, mas lavar os pés. Quando Jesus levantou da ceia, a figura da ressurreição, ele estava nos dando uma revelação daquilo que ele está fazendo no céu por nós hoje. Ele está esperando por você para colocar os seus pés sujos, o seu caminhar, amém, nas suas mãos. E você diz, como eu posso fazer isso? Como que o Senhor da glória vai pegar os meus pés sujos? E ele quer fazer exatamente isso, demonstrar o seu amor assim. Sabe quando você tem um filho que você ama, e uma das coisas que você faz é que quando ele está deitado na cama, está ali prestes a dormir, e você massageia os seus pés? Sabe por quê? Você o ama tanto. E você não quer falar comigo, não fala amém, nada disso? Você já fez isso, massageou os seus pés? Você quer demonstrar o seu amor e não fala nada, mas demonstra isso com massagem? Já fez isso com seu filho? Amém? Quando eles reclamam que, sabe, está doendo, algo assim, e você começa a fazer isso, te dá alegria, não dá? Alegria está no ato. Amém? Então, o Senhor quer demonstrar o seu amor e lavar os seus pés. E no céu hoje, ele ainda é um servo. Quando ele se tornou homem, ele assumiu a forma de servo. Sim, no céu, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, mas ele continua sendo um servo divino.
Ele ainda serve, ele ainda quer ministrar a você. Uma das mais lindas leis do Antigo Testamento é essa, foi dada logo depois dos 10 mandamentos, em Êxodo 19, 20, e em Êxodo 20 os 10 mandamentos foram dados, você vê a primeira vez que eles foram dados no Monte Sinai, que Moisés deu ao povo, é a primeira vez que você vê os 10 mandamentos serem dados. E sabe qual é o próximo capítulo? 21. Eu falei de 20, certo? O próximo é 21. Ok? E você sabe o que está no 21? Uma lei muito linda. O primeiro verso diz, fala aos sacerdotes, os filhos de Arão. Quando você tem um servo, um escravo, um servo, certo? Que você comprou e naqueles dias tinha essa cultura. E Deus queria ensinar algo para o povo sobre o seu amor. E ele disse, o servo, ok, só podia servir por 7 anos. E depois ficava livre. Mas o servo era tão abençoado pelo seu senhor, que era um bom senhor, que o servo não queria ficar livre. E o senhor tinha dado para ele esposa e filhos, certo? E se ele ficasse livre, ele tinha que deixá-los. O que ele tinha ganhado, ele tinha que deixar. Tinha que começar do zero como livre, ele não podia levar nada do seu senhor. Mas se dissesse, eu amo, sabe, eu amo o meu senhor. Eu amo a minha esposa e amo os meus filhos e eu não quero deixá-los para trás. O senhor o pegaria e furaria a sua orelha perto da porta? Quer dizer que ele deveria usar algo na sua orelha? Amém? Não tem nada errado se você usa um brinco aí na sua orelha, você não é um escravo, certo? Mas naqueles dias, quando ele caminhava e tinha alguma coisa na sua orelha, queria dizer, certo? Que aquela pessoa queria ficar, porque disse, eu amo o meu Senhor, e isso quer dizer que Deus estava falando de escravos? Não. Falando de senhor escravo? Não. Ele falou do seu filho. E ele, Jesus veio como homem. E Jesus viu a igreja. E ele morreria por ela. Morreria por eles. E você sabe o que ele disse? Eu amo o meu Senhor, eu te amo, Pai. E eu amo os meus discípulos, eu amo o meu povo. E eu não quero ficar livre. Ou seja, ele escolheu isso no jardim do Getsêmani. Quer voltar? Não a minha vontade, mas a tua vontade. E ele ficou, ele sabia que ele ia ser pendurado na cruz. E ele escolheu. E ele escolheu isso porque, sabe, ele sabia que ia ser furado, como a orelha era furada daquele servo. E então diz dessa forma, em Êxodo 21, que ele seria um servo para sempre. Amém? E, no nosso caso, Jesus se tornou um servo para sempre. Para servir quem? Para servir os anjos? Não. Os anjos não precisam disso. Eles é quem te serve, não são todos eles ministros a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então, ele quer te servir. E todo dia você se serve, serve o povo, serve todo mundo, você serve o seu chefe, serve as necessidades da sua companhia e serve isso e aquilo. Você também serve, exceto para receber o maior dos serviços. O serviço do amor, o ministério do amor. Chegar ao Senhor e dizer, Senhor, estou cansado, mas eu venho a Ti agora. E às vezes nem tem que abrir a Bíblia, ok? Às vezes, Senhor, eu venho a Ti como Maria, porque isso aqui é necessário. Tudo que eu fiz hoje não é tão necessário. Isso aqui é necessário. E se eu fizer isso para receber o Seu amor e a Sua força, porque eu estou muito cansado ultimamente, Senhor, e eu preciso de uma fresca porção de saúde, Senhor, e o Teu poder, Senhor, da Tua energia, Senhor, do Teu poder para ser então renovado. E se te leva a pegar a Bíblia, muitas vezes é com a palavra, e você diz, Senhor, eu estou tão sujo, eu me sinto tão impuro, eu escutei coisas que não são boas, a minha mente está focada em coisas carnais, eu tenho pensado em coisas sujas e impuras, lembre-se disso. O corpo do homem foi feito do pó da terra. O seu espírito é incrível, veio do sopro de Deus, mas os seus pés estão sujos. Certo? Sempre. E isso simboliza o quê? Você anda nessa terra e sempre se suja. E qual é a parte que suja mais? Os pés. É de onde veio o seu corpo, do pó da terra. E quando Adão caiu, Deus falou isso para a serpente. Ele disse, maldito és de todos os animais, sobre o teu ventre rastejarás. Isso quer dizer que a serpente andava em pé, tinha pés. Ok? Por isso, dizem que encontraram, às vezes,
Alguma coisa parecida com pés nas serpentes, dizem que é evolução. Não, não é nada de evolução, a Bíblia já falou isso. É um sinal de que a cobra andava. Ainda tem macacos por aí. Tem até King Kong. Ok. 35 milhões de anos, como você sabe? Não é 34? Ou 36? Eles falam com autoridade quando sabem que tudo isso não tem nenhuma precisão. Mas isso é para outra mensagem. E não é, certo? Importante para essa mensagem, mas eu só quero te falar isso, igreja. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o corpo do homem foi feito do pó da terra. E quando Adão caiu, Deus amaldiçoou a serpente primeiro e falou isso. Tu rastejarás e o pó será tua comida. E pó comerás todos os dias da tua vida. Qual é a comida do diabo da serpente? O pó. O pó. O corpo do homem foi feito de quê? Do pó. Ok? Então, quando, sabe, Jesus lavou os pés dos discípulos, e tudo isso é figurado, é simbólico. Um tipo, estou certo? Do que ele lavou os seus pés? Do pó. E é interessante, eu estudei isso, e isso é algo novo, sabe? O Senhor me mostrou isso. Quando Jesus lavou os seus pés, e diz, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Não somente lavou os pés dos discípulos, mas olha, você está molhado quando você lava os seus pés numa bacia de água. Você já fez isso antes de dormir? Certo? Minha mãe dizia, e também minha avó e minha bisavó, todas elas diziam, se lavar os pés antes de dormir, você não vai ter nigal, sabe? Isso na nossa linguagem é, sabe, pesadelo. Esse é um ditado entre o meu povo, Pronacan. Se lavar os pés antes de dormir, não tem pesadelo. Amém? Não tem que falar amém, não é importante, ok? Está me testando, pastor Prince, certo? E você se sente bem, mas se estiver molhado, isso não é bom, certo? Você lava e se sente bem, mas você quer pegar uma toalha e secar, e essa é a melhor parte, não é? E você sente muito amor quando alguém seca os seus pés, seca os seus dedos. E você se sente tão limpo, mesmo não tendo tomado banho, você se sente tão limpo, mas por favor, tome banho, ok? Alguém pode dizer, eu vou lavar os meus pés. O pastor Prince falou que só tem que lavar os pés. Amém? Aqui fala de banho também. E depois disso, você se sente tão bem, refrescado. E aqui tem uma toalha. E é tão interessante que a toalha que ele usou no grego é lention, a palavra lention no grego. E lention está falando de um pano de linho. E por que eu falo isso? Porque linho, na Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que é a justiça dos santos, dos crentes. Ou seja, você sabe que a água é a palavra de Deus, não é? Então, quando ele lava os seus pés com água, quando você vai a Jesus, ele te dá uma palavra. Amém? Ele fala com você. Pela palavra que você está lendo, você vai não para entregar. Você não vai para o seu devocional para fazer um devocional, para terminar o capítulo da leitura bíblica daquele ano, para fazer a sua parte, para você ficar em dia, não recebe nada, mas se vai sabendo que ele vai derramar sobre você e não tem nenhuma competição ali, sabia? E eu vou para Jesus e o que ele tinha que dar para você, ele me dá, ok? E você fica irado. O que você tinha que receber, certo? Você receberia se passasse tempo com ele. Mas ele dá para mim. Porque ele diz, não tem ninguém aqui para receber. E eu tenho tanto. Eu sou o amor personificado. Eu quero dar e derramar. Eu tenho tantas coisas que podem satisfazer realmente. Mas ninguém quer. Não tem tempo para receber. Estão lutando para proverem para si mesmos. Você quer? Eu digo, Senhor, Senhor. Pode derramar. Amém? Eu faço isso para te provocar. Ele tem bastante para te dar, é lógico. Mas não pense que Deus vai te dar com pressa. É difícil receber com pressa. E escute isso. Sabe, um dos maiores problemas é a distração. Estamos tão distraídos com a mídia social e celulares e tudo isso. Olha, distrair. Quando fala diz quando é colocado na frente de alguma palavra,
é anular aquilo que vem depois dela. Atrair. Você acaba não atraindo nada. O mundo hoje, especialmente os jovens hoje dessa geração que nasceram com tudo isso, sabe? Tem muitas coisas para distrair, para ocupar a mente. Não temos tempo para atrair. A Bíblia diz que quando meditamos na palavra de Deus, nós atraímos as bênçãos de Deus. É a chave para o sucesso. Medita na palavra. Tudo o que fizer vai prosperar. Isso é o que diz a palavra. Esta é a chave para uma vida de sucesso e prosperidade. Amém? Tudo o que fizer prosperará. Se você não meditar, não tem prosperidade. Você não vai ter sucesso. Está ouvindo, igreja? E quando coloca diz, você está anulando aquela palavra. E distrair é o quê? É não meditar. É distrair. Você fica então distraído, sem pensar, só fazer. E olha, você sabia que eles falam, e é um fato, pode checar, que a demência e Alzheimer estão aumentando? Mais pessoas estão sofrendo disso? Eu acho, ok? Eu suspeito. Esta é a minha própria convicção, que tem muito a ver com o que aconteceu recentemente. O que veio ao mundo que faz isso e não entendemos por quê, com os nossos equipamentos e invenções e tudo mais, não entendemos e está aumentando. E por que isso? Eu declaro, eu creio. Essa é a minha opinião pessoal. O espírito que é mais veloz do que a mente me diz: quer ficar ocupado com a televisão? Ficar preso a aparelhos? Porque tudo isso não deixa a sua mente pensar. Eu não tenho que memorizar o número de ninguém. Eu falei para minha esposa, o seu número é esse, não é? E ela disse, o quê? Você não sabe qual é? Mas eu estava certo. Era o seu número. É muito fácil, eu coloco com o nome... Eu não vou falar o que eu uso. Certo? Amém? Algo romântico. Eu só tenho que tocar nisso e acabou. E ela me falou que ela memorizou alguns números de pessoas que conhecemos. E ela me falou de todos eles. Ela pratica isso, ela disse. E eu acho que é por isso. E isso é para o seu benefício pensar nisso. Certo? Todo mundo é livre para viver. E ficam ali parados 1 hora, 2 horas, 3 horas. Certo? Próximo episódio. 4 horas, 5 horas. Sabe? E dormem. E aquilo ainda na mente. Depois acorda, qual é o próximo episódio? E eles não pensam, ler é muito bom. Ler a Bíblia, ler livros, ler é muito bom, estimula a mente. Não deixe a sua mente enferrujar. Certo? Ver televisão não estimula a mente. Ok? E tudo aquilo que tem de TikTok e, sabe, mídia social, Instagram, tem, sabe, pessoas que estão lá encontrando um novo jeito de capturar a atenção, especialmente dos jovens. Não querem que eles meditem, que pensem seriamente. Você pensa o que queremos que pense. Não fique preso, ok? É como uma criatura prendendo a sua cabeça. Você entendeu? Então não sei, sabe? Alguns vão ficar, sabe, nem conseguem falar corretamente. Ok, mas vamos em frente. Enxugou com uma toalha. A palavra lention, ok? E quando eu olho, enxugar, já vou terminar. Enxugar. Pense nessa palavra. O Senhor me mandou checar essa palavra e eu fui abençoado. A palavra no grego é ekmasou. Ekmasou. E o que é ekmasou? Ekmasou. Tem 2 palavras aqui, ek e masou no grego. Ekmasou. Ek é tirar de. Tirar de algo. E massou. Massou é a palavra devorar. É a palavra comer ou devorar. Ek é o quê? Ek é o quê? Tirar de, libertar. Tirar do devorador. Então, ele lavou os pés e enxugou. Quando lava, não tem mais pó, não tem mais comida para o diabo. Amém? E ele usa a justiça dos santos, certo? Como ele seca os pés? Com a consciência da justiça. No final do lavar tem a consciência da justiça. Uma sensação nova de limpeza.
Uma sensação nova de quando ele olha para você não é para ver os seus erros. Está ouvindo, igreja? Uma das coisas a fazer, certo? Aqui está mostrando o que devemos fazer. Vamos ler? Aqui diz que depois que ele falou o que eu faço agora, vocês não estão entendendo. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Certo? Não parte em mim, isso é salvação. Certo? E Pedro era salvo. Todos eram salvos. Não terei parte comigo, ou seja, não pode andar comigo. Ainda é crente, mas não vai ter colaboração. Não tem como andar junto. Não tem comunhão. E para ter comunhão, aprenda a receber do amor todo dia. Receba a palavra. Amém? Está ouvindo, igreja? E de novo eu repito, a palavra que limpa em João 15, que também foi no cenáculo, estavam no cenáculo e Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos e vocês estão limpos. Não foi palavra de repreensão, não foi palavra de uma nova lei, não foi. Ok? Tem um novo mandamento que ele deu aqui no cenáculo. Sabe, colocamos o foco tanto nos 10 mandamentos, certo? Nos esquecemos. E também focamos muito no Sermão da Montanha. Quantos já ouviram este sermão? Certo? Apenas alguns. Muito triste. Ok, mais uma vez. Quantos já ouviram o Sermão da Montanha aqui? Ok. Quantos já ouviram o Sermão do Cenáculo? Poucos. Isso é para todo crente. Conhecem mais o Sermão da Montanha do que o Sermão no Monte Sião. Porque o Cenáculo é o ponto mais alto do Monte Sião. Conhece aquilo que era o Sermão da Montanha que Jesus pregou a respeito da lei, a respeito dos regulamentos sobre o reino de Deus. Isso é para uma outra mensagem, certo? Mas não é a dispensão da graça ainda ou a era da igreja. Ainda. Ele veio trazer o reino de Deus para Israel, certo? E isso agora vai ter que esperar porque agora o reino é espiritual. Mas se tivessem recebido a Jesus, o reino de Deus ia se estabelecer em Israel. Certo? Então essa era a mensagem do reino. Devemos conhecer mais as instruções para a igreja no Sermão do Cenáculo. O Sermão do Monte Sião. Não é? Não é? Amém? O Sermão do Monte Sião. Isso é o que devemos aprender. Amareis uns aos outros como eu vos amei. Essa é a chave. Como eu vos amei. E receber o seu amor. Eu não posso amar se eu ainda não sou amado. E amamos porque ele nos amou primeiro. Posso ouvir um amém? No cenáculo ele ensinou uma nova oração. Até agora não pediste nada em meu nome. Isso também quer dizer que é a oração do Pai Nosso, certo? Era a oração sobre o reino. E podemos orar, aquela oração é válida para hoje sim, certo? E ele incluiu essa oração porque ela não termina no seu nome. Ele disse, até agora nada pediste em meu nome, incluindo todas as orações. Mas até agora no cenáculo, a oração para a igreja é essa. Peça o que quiserem em meu nome. E a vossa alegria será plena. E eu vos darei, o Pai vos dará. Está ouvindo? É muita instrução. O Espírito Santo tinha sido dado e a instrução do que ele iria fazer. Tudo no cenáculo, sim, a mensagem que você tem que estudar mais. E também o lavar dos pés. O que é espiritual, ou seja, tudo que eu estou falando é parte do sermão do cenáculo. E ele falou o que ele está fazendo hoje, assentado à direita de Deus Pai. Ok? Eu vou te dar algo que vai te abençoar muito, ok? Depois que ele falou, não tens parte comigo, Simão Pedro disse, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Talvez imaginações ruins, pensamentos sujos, seja o que for. E ele fez coisas ruins, algo assim. Disse, estou sujo a minha cabeça. E alguns crentes pensam assim. Pensamos assim, a nossa cabeça está suja. Escute o que Jesus falou. Acham que tem que nascer de novo. Mas olhe o que está escrito. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então esquece a última parte. Ele falou de Judas, porque ele bem sabia quem o havia de trair, por isso ele disse, nem todos estáis limpos. Ok? Ele falou de Judas. Então esquece isso, mas escute a lição aqui, certo? Vamos ver o verso 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Olha, lavado é luol. No grego é lavado. Necessita de lavar senão os pés. Lavar os pés é no grego nipto. Nipto é de manhã, quando você lava o rosto, você nipto a cara. Você lava os pés, é parte do seu corpo, não é o banho. O banho é luo. Diga luo. Luo.
Diga neipto. Ah, está falando grego, pastor Prince? É para te ensinar. Luo. Quem tomou banho precisa só nipto os pés, pois no mais está todo limpo. Quem já tomou banho, fala do primeiro lavar, e esse lavar aqui é o mesmo lavar da regeneração que Paulo falou. Paulo falou lavar da regeneração? A palavra lavar ali é luo. Nós nascemos de novo, já nos lavamos de uma vez por todas. Esse banho não é repetido. Eu disse, o banho não é repetido. Quando você é salvo, você é salvo. E se eu tropeçar e cair, ele te deu a resposta. Só tem que lavar os pés. E esse lavar, sabe, no capítulo 1 de Apocalipse diz que aquele, escute bem isso, certo? Eu não coloquei aqui Apocalipse 1 que diz aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. O lavar ali é luo, nos banhou. Uma tradução diz, e nos deu um banho dos nossos pecados com o seu sangue. Isso é salvação. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Você é salvo, você nasceu de novo. Aleluia, dos seus pecados Deus não se lembra mais. E Deus te vê sem atribuição de pecados. Você não é perfeito. Você está caminhando na direção da santificação, mas esteja firme nisso para que você tenha essa santificação. Eu falei muito, mas quem tem ouvidos para ouvir, receba isso. Mas você precisa saber disso. Quando você nasce de novo, você foi lavado pelo sangue? Você não tem que ficar lavando todo dia. Só tem que ter a palavra. E quando seus pés ficam sujos, quer dizer o quê? O caminhar. Você tropeça e cai. O diabo te atrapalha. Você tem que voltar. Alguns ficam, Deus, eu te confesso isso, e continua fazendo tudo igual, porque não usam o recurso que Jesus ensinou para nós. Vá a Ele e diga, Senhor, eu tenho tropeçado muito. Os meus pés estão sujos. Eu coloco os meus pés nas suas mãos e eu me sinto como Pedro, não lave os meus pés. Senhor, o Senhor lavar os meus pés? E muitos asiáticos, como nós, e os asiáticos falam, não pode, não. Você quer um bolo? Não. Não. Você come. E então, a pessoa come e você se ira. Você nem perseverou. E aquela pessoa geralmente é de um outro país. Você não entende a nossa cultura, tem que falar. Você quer um pedaço de bolo? Vamos falar. Não, vamos falar obrigado. Vamos falar não. E depois, você diz, pega. E vamos dizer não. A terceira vez, a terceira chave. Diga 3 vezes, se você é da América, aprenda isso. Certo? A terceira vez é a chave, ele vai aceitar. Diga, olha, realmente, pega esse bolo. Tudo bem, eu quero. Muito obrigado, você é muito bom. Sabe, isso é coisa de asiático, aprenda isso. Mas alguns realmente não sabem. Acham que você tem alguma razão, porque eles não são aqui deste lugar, certo? Não conhecem a nossa cultura e vão perguntar, você quer um pedaço de bolo? Não. Ok. Certo. Tem que saber disso. Mas receba de Jesus todo dia. Isso acontece, sabe, quando perceber, na estrada você não queria ficar irado, mas fica irado. Certo? Você entendeu isso? E Jesus falou assim, olha, vamos ler isso? Depois que ele lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, mas perguntou, entendeis o que vos tenho feito? Viu? Se fosse físico, saberiam. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Quer dizer que temos que pegar uma bacia e lavar os pés uns aos outros? Eu não sou contra isso. Num acampamento, algo assim, quando temos os retiros, tudo bem, ok? Mas olha, Jesus está falando algo espiritual. Então tudo é espiritual, ou seja, eu vou até ti e vejo que você está desanimado, está ansioso, está sobrecarregado, e eu falo com você. Amém? Não tem que esfregar a Bíblia na sua cara, mas eu prego a palavra. Como eu falei agora, e você já está limpo pela palavra que eu te falei. Porque, olha, eu sempre peço ao Senhor para que fale através de mim. E às vezes eu falo algo e digo, olha, isso é muito bom, eu tenho que anotar, mas eu não tenho tempo. Porque eu não sou tão inteligente, mas é o Espírito Santo que está falando. Porque Ele te ama. E Ele faz isso porque você é filho. Sabe, assim também. Ele vai fazer e falar coisas através de mim. E eu amo quando isso acontece. Eu amo quando eu saio e digo, eu não sou tão inteligente para pregar isso, para falar isso. E às vezes eu estou ministrando, a provisão vem, Deus dá mais. Por sua causa. O ministério. Então, obrigado.
E olha, sabe, eu nunca tirei um sabático na minha vida. Desde que comecei o ministério, quando era jovem. Nunca. Mas neste ano, quando você não me ver aqui, você vai ficar bem. Porque Jesus vai continuar providenciando. Certo? Se eu não estiver aqui, não se preocupe, eu não estou doente, ou isso ou aquilo. É só, vou tirar mais tempo, porque na verdade, 777 do meu ministério traduz exatamente para o ano sabático para mim. Do meu ministério. Então, se você não me ver, eu vou estar em algum lugar, geralmente sozinho, porque o meu filho ainda continua na escola e tudo mais. Ele tem que estudar, mas eu vou estar viajando, certo? Para buscar mais do Senhor. Eu vou fazer isso, finalmente, neste ano. Certo? Para a próxima fase da minha vida. Amém? Mas você vai ser cuidado, Deus proverá. Certo? E eu posso te garantir isso, ok? Te garanto isso. Mas depois de uma semana, sabe, de ficar sem pregar, ok? Talvez eu vou ter que pregar pelo celular, de onde eu estiver. Você vai receber? Então receba, amém? Então eu não sei, ok? Olha, mas fique sabendo que, finalmente, me aconselharam, pastor, você precisa tirar o sabático porque você tem um ciclo de 7 vindo, certo? Tire. Amém? Porque neste ano eu fiz 30 anos de idade, então... Amém? Então eu tenho que tirá-lo. Glória a Deus, amém? Olha, vamos terminar agora. Quando conversarmos, lavemos os pés uns aos outros. E que a pessoa possa ir embora dizendo, eu estou renovado por causa daquela irmã, sabe? Eu me sinto bem quando eu falo com ela, eu me sinto bem quando falo com ele, eu me sinto bem quando eu estou com ele. Eu sou renovado quando eu vou embora. Por quê? Sabe? E isso não é só para pastores. Ele disse, se eu vos lavei os pés, lavai os pés uns aos outros. Então, é o seu amor, sabe? Você viu o que eu fiz? Faça o mesmo. A Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, santificando e purificando com a palavra. Aqui fala de marido e mulher, mas fala do que Jesus fez por todos nós. Primeiramente, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O que ele fez, ele se entregou. Não deu presentes. Ele não deu Prada. Ele não deu Armani. Elas vão dizer, esqueceu o amor, me dê Prada. Certo? E brincam com isso. Criança brinca com pedras porque acham que tem valor, até crescerem. Glória a Deus, vamos lá. Olha, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Depois que Jesus se entregou pela igreja na cruz, o que ele fez? Ele sempre nos faz sentir limpos. Ele sempre nos refrigera. Ele nos limpa das impurezas do mundo. O mundo tem impurezas como medo, certo? Ou pensamentos de pecado que ficam em você porque você ouve conversas profanas, vulgares, de descrença. O homem se rebelando contra Deus. E cristãos, por favor, parem de falar, ó meu Deus. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Não sejam como o mundo, não façam isso, não deixe isso entrar na igreja. Aí eu fico triste quando eu escuto cristãos falando, ó meu Deus, sabe? Pare de fazer isso. Você deve controlar a sua boca. Não deixe só as palavras saírem da sua boca. Amém? Amém? Se não tem o que falar, ore em línguas. Ore no Espírito. Amém? Desculpa. Amém, Pastor Prince. Olha, e o propósito foi o quê? Por que Jesus morreu por nós na cruz? Para apresentar uma noiva para si mesmo e a santificar, que quer dizer a lavagem da água pela, sabe, a palavra para separá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, amém? Nem ruga, quer dizer a ideia de velho. E nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus fez isso, ele se entregou por nós na cruz e agora nós somos a igreja dele. Todos os que nasceram de novo. E depois disso, ele nos santifica das impurezas do mundo, de todo o pecado. E nós, estudando com cuidado as leis cerimoniais que estão em Levítico, vamos ver na Bíblia, pessoas que estavam impuras no livro de Levítico, era lavada com água. Tem essa ideia ali. Então tem o benefício físico, assim como a água física lava o seu corpo físico das impurezas e te refrigera. Eu creio que a água espiritual tem também um
efeito no seu corpo. Tem um verso que diz: tendo o corpo lavado com água pura, em Hebreus 10. E quanto mais você permite a água te lavar, eu te digo, mais saudável vai ficar. Está ouvindo? Se estiver doente, ouça escrituras de cura como nós temos, que estão no YouTube. Toque a noite toda, toque. Amém? Nós temos um som de chuva e de trovões, sons bacanas, e com minha voz, e eu tento o melhor possível com a graça de Deus. E eu oro por essas gravações para que tenham também a unção de Deus. Então se banhe nisso. Eu estou usando a palavra banho, mas é nipto. Você lava os seus pés. Mas é como um banho também, certo? E de repente é curado. Temos os testemunhos, leia os comentários e você vai ver que muitos foram curados. Amém? Então, tem forma de fazer isso, mas receba o amor. Você tem que chegar naquele lugar de uma coisa só é necessária. Ok? Então, quando fala com a esposa, você tem que sair dali com a sensação de que lavou seus pés. Sempre que estiver com ela, vigie as suas palavras. Somos críticos sem perceber, eu também. E eu admito isso. Temos um pouco, de palavras duras, palavras que machucam e tudo mais. E por que não parar com tudo isso e olhar as palavras como Jesus fala conosco, para nos purificar, nos fazer sentir limpos e não nos fazer sujos, não nos sobrecarregar com, depressão e peso, ou falar de tal forma que vai trazer ansiedade. E os seus filhos, que tal este exercício? É tão fácil para nós apontar os seus erros, é muito fácil para nós. Você vai achá-los, se procurar, vai achá-los. Agora todos os midianitas do mundo, a mídia do mundo, está procurando igrejas para mostrar os erros. Encontrando o menor dos erros, vão falar. E vão engrandecê-los? Não falam nunca de todas as igrejas que vivem para a glória de Deus. Vão encontrar alguém com algum problema. É o jeito que o mundo funciona. Amém? Notícia ruim voa. E eles querem que o mundo tenha essa impressão que toda igreja é ruim. Não é? Então ouça. Encontre algo bom e diga: olha, gostei do que você fez. Quando você falou aquilo àquela pessoa, isso foi muito bom. Ei, Justin, isso foi legal. Ei, Justin, quando você vem e me abraça, eu amo isso. Amo isso e eu sei porque Deus quer que nós estejamos com Ele. Isso é para nós. Nos dá alegria quando os abraçamos. Não fale nada, só abrace. Quando faz algo bom, não falamos. Mas quando erra, olha, como seu pai eu tenho que falar isso, então escute bem. Não faça isso e aquilo. Sim, tem hora para isso e queremos que eles aprendam porque os amamos. Vai ter momentos assim. É retirada do banco. Quando você corrige, é retirada. Quando você só retira, sabe o que acontece? Asiático sabe muito bem disso. Eles vão ficar completamente vazios. Falidos. Mas depositamos. Quando elogiamos, depositamos. Então, quando chegar a hora, amém, de dar um corretivo, vai ser menor do que o depósito. E tudo fica bem. Então faça dessa forma, se puder. Encontre algo bom. Em vez de encontrar erro, algo bom. E diga. Fale para eles. Para a esposa também. Diga. Eu amo como tu me amas. Eu amo como os teus olhos fecham. Pastor, fecha. Ok. Se eu cantar, não termino. Olha, adore ao Senhor, igreja, amém? Olha, vou te liberar agora, mas talvez alguém aqui não experimentou ainda este banho. E Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados, e o seu sangue é sangue real. O seu sangue é sangue sem pecado. O seu sangue era sangue santo. E só esse sangue pode purificar os pecados. E a Bíblia diz que por ele, que nos amou e nos lavou dos pecados com o seu próprio sangue. Então, amigo, você tomou esse banho? Você está limpo através deste banho que purifica os seus pecados com o seu sangue. Se não, quero te dar essa chance agora. A vida na terra é temporária. Sabemos, no fundo sabemos, que tem um mundo espiritual e esse mundo é mais real. E você vai ver quando seu coração parar de bater. E para nós,
Vamos olhar para o céu, porque Jesus vai voltar para nós. Esperamos o Filho do céu. Curve sua cabeça, feche os seus olhos aqui e, se você quer isso, faça essa oração comigo agora. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai entrar na sua vida. Diga assim: Pai Celestial, eu te agradeço, porque mesmo sendo um pecador, a tua palavra diz que Cristo morreu por pecadores. Tu me amas, mesmo eu estando em pecado. E enviaste o teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos meus pecados. E quando os meus pecados foram perdoados, naquela cruz, completamente eliminados, completamente perdoados, tu ressuscitaste Jesus dos mortos como um testemunho de que fui declarado justo diante das cortes do céu. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Fique em pé. Aleluia. E não despreze a oração de proteção para a sua vida. Amém. Vamos pedir a Deus a proteção. Amém. Vamos confiar nele. Vamos crer que aquele que nos ama vai nos proteger. Amém. E olha, faça o seguinte: continue sempre debaixo do sangue, sob a lavagem da água pela palavra, e Deus vai te manter protegido, forte, saudável. Amém? Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família, com a bênção do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, porque Cristo nos remiu de toda a lei e da maldição nela. Então as bênçãos de Deuteronômio 28 virão sobre ti durante essa semana, sobre ti e os teus amados. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Pela obra de Jesus Cristo, Ele sempre sorria para ti nesta semana e te conceda grande favor com todos aqueles que olharem para você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e sobre os seus amados e conceda a você e aos seus amados sua maravilhosa shalom, paz, bem-estar e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: amém. Deus te abençoe. Nos vemos em breve. 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 Breve.